Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu sou Renan Malacici e hoje nós falaremos um pouco, de qualidades que você necessita, às vezes, autenticar se você quer ser um terapeuta ou você que já é um terapeuta também, saber usar melhor essas características de acordo com o signo que você é. Tá? Lembrando que tudo que eu falo, seja ao vivo, aqui no canal do YouTube, as características, as combinações, elas são representações da natureza que nós temos, porém, nada é extremamente fixo, né? Por quê? Porque existe uma gama de combinações do lugar que você cresceu, da família que você tem, os pais que você tem, que faz com que você combine essas características de acordo com a sua vida, né? De acordo com todas as experiências que você teve. Então, concordem, discordem do que eu falo aqui, não tem problema nenhum, tá? Isso aqui são informações interpretadas e trazidas, do zodíaco chinês para contribuir de alguma forma em algum insight, se isso fizer sentido para você. Tá? Essa aqui é a visão, a missão aqui do meu trabalho, para que a gente possa se ajudar cada vez mais, tá? Então, hoje o vídeo ele vai ter um pouco uma tonalidade, principalmente, tá, para cada signo, muitas vezes reconhecer algumas qualidades que já tem. Então, em alguns a gente vai falar alguma coisa que precisa tomar um pouco mais de cuidado, sim, tá? Se você quer se colocar nessa posição como terapeuta, que na verdade um terapeuta é um professor, independente do qual trabalho que você desempenha, você é um professor, você está ali para instruir a pessoa de alguma forma, tá? Então a gente vai enaltecer e mostrar algumas qualidades, principalmente falando, que às vezes você já tem, mas não está sabendo usar e não está sabendo reconhecer. Então às vezes só de começar a reconhecer, isso pode trazer algumas diferenças para você incríveis, no seu tratamento e na sua dinâmica de vida, tá? Então vamos começar pelo rato. No rato, que é o primeiro signo, o rato ele é extremamente lúdico e extrovertido, alegre. Porém, o rato, então use isso nos seus atendimentos, né? Porém, o rato, quando ele cai para o medo, ele começa a ficar extremamente chato, porque começa a repetir muita coisa, né? Então, o rato por si só não gosta da repetição, mas automaticamente a personalidade de rato já exerce a repetição, muitas vezes para com os outros sem perceber. Então isso é um cuidado muito interessante, que nessa profissão é importante que você saiba, usar essa força iniciadora que você tem, alegre, extrovertida e lúdica, mas não ser repetitivo demais, não ser desatento demais, desastrado, porque mostra muita hiperatividade. Então isso numa posição de orientador, orientadora, não fica muito legal, tá? Então use isso como que já faz parte da sua personalidade, para que isso possa fortalecer o seu encaminho, a sua dinâmica profissional. O signo de boi, nessa questão, como que aplica isso para o boi, então, E isso que a gente falou agora serve para o rato. Para o boi, ele é a representação da força. Então o boi é o resoluto no sentido de ser o resolvido, tá? Que até mesmo no significado da palavra significa soltar novamente. Então fica um paradoxo, Porque é a força mais a necessidade de soltar. Então isso é uma interpretação, tá, do trâmite que compõe essa dinâmica para o boi. Então o que significa isso? Porque determinação você tem de sobra, Você aquele boi, essa determinação, essa constância, que é algo que com certeza, assim, por independente da adversidade que você esteja passando esse ano, você deve estar sentindo, mais ainda essa força de ser determinado, de ser determinado naquilo que você está fazendo. Então, para que você conduza esse tratamento, essa dinâmica com o paciente, é interessante que você reconheça isso em você, que você tem essa capacidade. Porém, exatamente na mesma intensidade que você tem para ser resolvido, no sentido de mostrar essa força, saiba soltar, Porque soltar não é fraqueza,
Soltar é deixar se regenerar. Tá? Então isso, para você que é de boi, é uma coisa que é fundamental na sua dinâmica profissional dentro dos atendimentos. Porque senão você se mostrará uma pessoa extremamente autoritária e isso impactará, né, nas impressões e na forma que você vai conseguir expandir o seu trabalho. Porque você é pragmático de uma forma muito positiva, de gostar de fazer negócios, tá? Porque você aplica isso pelo nível de determinação que você tem, tá? Porém, compreenda que isso não se faz sempre de forma autoritária. Então, essas são características que para o boi é fantástico, podendo compreender isso, melhora muito a capacidade de desenvolver o seu trabalho. No terceiro ramo, agora no tigre, existem algumas questões bem interessantes se você quer se colocar ou já é, né, um orientador ou uma orientadora, né, está nessa posição como terapeuta. Como tigre, você jamais pode mostrar apatia, tá, para as pessoas. E você sabe que você tem uma energia empolgante e abundante de sobra, de mostrar essa alegria e puta, vai para lá e vai para cá e tá tudo certo também, porque o tigre ele tem uma capacidade de mostrar, eu estou bem sozinho, né, estou bem sozinha e tenho a capacidade de empolgar as pessoas. Então seja criativo, seja empolgante e saiba quebrar as regras na hora certa. Isso para você é fundamental para manter a alegria, né, de estar trabalhando, de estar orientando alguém, seja de forma individual ou em grupo. Porém, esse detalhe é interessante, né? O quebrar as regras na hora certa, cabe uma ressalva aqui, porque uma das dificuldades que você tem é exatamente de manter essa autodisciplina, né? Porque quando você precisa se submeter a alguma autoridade, isso pode te atrapalhar muito. Se você sabe que você tem isso bem resolvido na sua vida e tem uma facilidade grande de ouvir, de seguir as regras, perfeito. Porém, é interessante para que você traga isso para você mesmo, né, para você mesmo também, durante os seus atendimentos, né, e perceber isso na dinâmica de interação com o paciente. Tá? Então, seja empolgante, seja vivo, alegre, porque você tem uma capacidade de mostrar essa alegria para as pessoas que, olha, é difícil ter algum outro signo que tenha a mesma naturalidade que você tem. Mas se você ficar apática, se você ficar para baixo, aí você fala, tá, isso aí, mas ficar apático é ruim para todo mundo, sim. Porém, tem algumas características que elas impregnam e prejudicam mais alguns signos do que outros. Então, essa é uma ressalva importante para você que é de tigre. Então, chegando agora no quarto signo, no quarto ramo, que é o coelho. O coelho ele tem uma capacidade de ensinar que é admirável, porque ele consegue mostrar muita calma, né, e uma mistura de calma e persistência muito confortável para os seus alunos, né? Porém, é necessário que você reconheça isso, porém, é muito interessante que você adquira, né, reconheça uma necessidade, uma habilidade também de compreender, às vezes, certas rebeldias, tá, dos seus alunos, porque você já tem calma, você já mostra, né, essa capacidade, porém é necessário que você consiga, né, respeitar a rebeldia que os seus alunos mostram, porque você consegue já ter essa paciência e essa calma de ensinar. Você gosta de usar os métodos testados, né? Os métodos que você sabe que funcionam. Vai no conservador porque aí você sente a segurança. Então, perfeito. Use isso com os seus atendimentos. Eu falo os alunos porque nessa posição você está sendo um professor, né? Então, use sem medo os métodos testados que você já tem, porque isso te dá a segurança e a calma que você precisa, né, mostrar para os seus orientados, para que você ganhe esse respeito. Tá? Então essas são algumas dicas assim, bem legais para o coelho, bem simples, porém que podem ajudar muito você nesse segmento profissional. Dando sequência, né, nos signos, a gente chega agora no dragão. Então,
Quais são essas características interessantes do dragão autenticar ou prestar atenção, para poder orientar alguém nessa forma, né? Você que é dragão, você necessita mostrar a sua visão. Mostre a sua visão que você tem de ir além, né, do que a maioria, do que a média. Você carrega essa essência para as pessoas. E você não tem dificuldade nenhuma em já se reconhecer como um bom exemplo, como um guia para as pessoas. Então use isso a seu favor. Só tome cuidado com esse autoritarismo e com o egocentrismo que isso pode te trazer. Mas você sabendo que você é esse exemplo, né, e você usa isso e fortalece isso na sua sequência de trabalho com a prática, né, com as suas experiências práticas. Você adora usar essas experiências práticas. Então não tenha medo, vá sem medo de fazer isso, que isso te dará o respeito que você quer. Porque a visão você já tem. Querer ir além e saber que é possível, você já tem. Você imagina e vai. Então, as pessoas adoram quando você consegue mostrar isso para elas de uma forma que não seja autoritária. Então, usar histórias, por exemplo, essas analogias de história, né, contos, até mesmo uma relação com guerras, com explicações que remetam a esse tipo de vivência, pode fazer muito sentido para você. Pode não ser aplicado, no seu caso está tudo certo, mas pode sim ser algo que é interessante. Porque você imagina que o dragão é o símbolo da China, do imperialismo, do imperador. Tá? Nos escudos se tinha o dragão na frente. Né? O símbolo da China, o símbolo da sabedoria antiga, né? do imperador, daquele que manda, é o dragão. Então isso, as pessoas de dragão carregam esse arquétipo na vida delas. Tá? Então, você saber como fortalecer isso através disso, por isso que eu falei das guerras, né? Porque tem toda essa trajetória de conflitos, de vivências que aconteceram, né? Para que a gente pudesse desenvolver medicinas, histórias, e também toda essa vivência que eu estou compartilhando com vocês aqui, inclusive. Então, para as pessoas de dragão, se atentem a esses pontos, que isso pode ser fantástico para vocês. Tá bom? Você que é de serpente agora, né, que tem essa posição que a gente está mencionando aqui durante todo o vídeo, você já gosta de dividir as coisas em etapas, né, com precisão, com clareza, certeza, aqueles detalhes, né? Então você já gosta de fazer isso. Então, quando você estiver nessa posição, você ganha esse respeito e as pessoas veem muito a sua inteligência, que é algo valioso para você, quando você divide em etapas, quando você mostra esse caminho. É claro que tem que tomar um certo cuidado para não ser inflexível demais, porque para você o caminho é claro, o sucesso é claro. Então, existe a necessidade de ter essa flexibilidade com outras pessoas, né? Por elas apresentarem outras personalidades, outras vivências, tá? Então, não estou dizendo que você é um mal-humorado, uma mal-humorada, não é isso. É só uma questão que é interessante que você tenha essa flexibilidade, tá? Porém, você consegue seguir as suas etapas, o seu plano dentro do que você vê que é o melhor para a pessoa, dentro do seu conhecimento e da sua área. Então, quando for necessário alterar a velocidade do aprendizado, altere. E você sabe fazer isso com muita maestria. Então, use isso, tá? Não se preocupe. Não se preocupe se precisar mudar um pouquinho o planejamento, não vai perder o intuito daquilo que você está querendo passar para as pessoas. Então, altere a velocidade, né, e divida em etapas, porque isso vai te dar e te mostrar essa inteligência. Bom, essa é uma dica aqui valiosa para a serpente, porque você já tem essa facilidade de ver a longo prazo. Né? Você não tem pressa de instruir, porque você sabe que a pessoa precisa percorrer o caminho dela. Tendo um pouco dessa flexibilidade, sabendo usar bem esses pontos da divisão de etapas, de compreender os detalhes, isso te dá uma capacidade, né, de alterar a velocidade com muita maestria. Então use isso com muita força e potência, que isso pode te ajudar bastante. Chegando agora no cavalo, o que se faz necessário e interessante para que o cavalo possa autenticar como recursos e prestar atenção, né, também dentro dessa dinâmica. O cavalo,
você gosta de ir direto ao ponto. Não tem problema, então vá direto ao ponto, né? Porque se você querer mudar isso em você, isso é uma coisa que, nossa senhora, você vai ficar muito confuso e irritado, né, com isso. Então, não tem problema, vá direto ao ponto, né? Você é a presença física, então use as imagens, né? Essa capacidade de aventurar um aprendizado, use sem dó. O uso de imagens é uma coisa que te ajuda muito a ensinar, a instruir, a passar essa mensagem, né? Então, porém, quando você vai direto ao ponto, perfeito, mas é interessante também que você tenha essa paciência com os desmotivados, porque para você vai ter uma visão de encontrar alguns desmotivados no meio do caminho. Então tenha paciência com os desmotivados, enquanto isso você tenha essa alegria de testar novos métodos. Tá? Isso te faz muito bem, isso te mantém no espírito inovador, né? Inovador de desbravar os caminhos. Então, teste novos métodos para que você tenha a paciência com esses desmotivados, porque eu sei que você quer passar a sua mensagem o quanto antes, né? A sua necessidade de ver acontecer de uma forma muito eficiente, eu sei que é instintiva, né? Mas dosando essas habilidades, essas características, isso pode te ajudar muito. Não tem problema, queira passar a sua mensagem o quanto antes, mas junto com curtindo o caminho para que você teste novos métodos, né? Porque se apareceu aquilo no seu caminho, então também é porque ele te mostrou a necessidade de dar uma mudada. Então curta esse caminho com alegria e com satisfação, que isso vai te fazer muito bem. O carneiro, agora chegando no 8º ramo, é aquele que, nossa, ele tem uma doçura quando quer para ensinar, que ultrapassa todos os limites estratosféricos, né? Esse é aquele que você vê ensinando criança, porque tem uma capacidade, né, de mostrar essa paciência para ensinar, pegar na mão, às vezes até deixa tudo feito demais, é uma coisa que pode até atrapalhar o carneiro, né? Porque é necessário, né, que muitas vezes você tenha esse pulso firme para mostrar a necessidade da pessoa desenvolver. Como você tem um amor, né, universal, que é fantástico, né? Por isso que a imagem do carneiro é ensinando crianças, tá? Então, porque você quando quer tem uma doçura para expressar e às vezes faz até demais por quem você está instruindo. Então, você faz isso exatamente por expressar muitas vezes essa indecisão na vida. Então, muitas vezes, como você acha que a pessoa pode estar naquele caminho também, você quer fazer demais, você quer se doar demais, o que te prejudica muitas vezes. Então, lembre disso, né? Não tem problema você compreender as fraquezas das pessoas, né? Porém, tenha esse pulso firme, porque desenvolva essa qualidade de decisão, porque isso vai te trazer uma potência de não tomar essas invertidas, né? Muitas vezes que você não está esperando, porque a pessoa vai achar que pode fazer o que quer com você. Então os carneiros que são mais resolutos, muitas vezes eles se escondem atrás disso, tá? E os que não são, eles acabam tomando essa invertida muitas vezes, tá? Então, desenvolver essa qualidade de pulso firme é uma coisa que pode ajudar muito o carneiro, mas tome cuidado, porque senão você vira, né, vai querer virar um imperador, vai querer virar um tirano, tá? Para se esconder atrás dessa não doçura que você supostamente não pode mostrar, porque você já percebeu que isso te fragiliza, né? Então, tome cuidado com isso, porque senão você vai muito para um caminho, tá? Então, não tem problema, mostre a sua doçura, seja gentil, porque as pessoas veem em você, né, uma facilidade, um conforto e um aconchego que elas tanto querem na vida, né? Então, por isso que sempre tem pessoas perto, tá? Do carneiro. Mas desenvolva a qualidade de decisão, porque isso vai fazer com que você não tome essas invertidas, que provavelmente você já deve saber do que eu estou falando, tá? E além disso, né, para o carneiro, também é importante saber deixar ir embora na hora que precisa. Às vezes, o carneiro é muito interessante porque às vezes parece que tem uma habilidade
de fazer isso como ninguém, mas ao mesmo tempo parece o maior acumulador de todos. Então isso é uma confusão, às vezes, que deixa o carneiro mesmo indeciso, né, no que ela é, no que você é. Então compreenda isso, porque isso pode te trazer um norte, um centro muito importante nos atendimentos. No nono signo, agora nós temos o macaco. Tá? Para o macaco, se colocar nessa posição de instrutor, é muito interessante usar uma das qualidades que você mais tem, tá? Como macaco. Inventar. Você tem uma capacidade de inventar, de criar, muito gostosa. Tá? Então não deixe o seu medo, muitas vezes, porque às vezes você acha que está pulando de galho em galho e tal. Então essa própria fraqueza pode fazer com que você pare de ser criativo, com que você pare de imaginar e de inventar. Então use isso, porque você tem uma capacidade de mostrar para as pessoas, né, que você quer junto com elas para superar os limites delas. Né? Porque você é assim, então você quer fazer as pessoas superarem seus próprios limites, desafie as pessoas, não tem problema. Claro, lembrando, sempre dentro de um contexto construtivo, tá? Mas desafie, porque você é essa força. Então faça isso com as pessoas, porque isso vai ser muito gostoso. O único ponto nesse contexto de tomar cuidado é o quê? Que você pode se tornar chato demais. Chato demais, querendo desafiar a pessoa. Se você não estiver mostrando a tolerância necessária para com o outro, isso não funciona. Aí você dá um tiro no próprio pé. Tá? Então, você tem uma capacidade de juntar alguns pontos, né, assim, muito importantes. Então, você consegue pegar aquele detalhezinho e fazer a pessoa ficar pensando naquilo. Né? Isso é ótimo, porque com uma frase, com uma linha, com uma coisa, você consegue fazer a pessoa pensar naquilo. Né? Conversar, discorrer sobre aquilo. Então, use isso a seu favor, mas tenha cuidado, porque senão você vai ficar a chata, o chato, né? A pessoa não vai conseguir tolerar você, porque é o sabidão, o intolerante, né? O arrogante que, entendeu? Então, quando você aprende a dosar isso, né, isso, Nossa Senhora, você fica uma pessoa extremamente alegre e compreensiva, né? E uma pessoa que, quem está passando com você, quem está sendo um orientado seu, sabe que falando, puta, eu vou ali porque a pessoa vai me fazer, né, enfrentar os meus limites e de uma forma muito gostosa. Então use isso a seu favor, né, que isso com certeza é uma potência incrível que você tem. Chegando agora no 10º signo, que é o galo. O galo, ele tem uma capacidade de administrar fenomenal, tá? E ele não tem muitas vezes problema em se colocar naquela posição. É claro que às vezes o galo ele pode confundir um pouco essa capacidade de administrar, né, que você sabe que você tem, com às vezes se colocar na posição, né, de orientar alguma coisa, onde você se perde nas suas certezas e isso mostra o seu orgulho. Tá? Então, como orientador, é fantástico você saber reconhecer isso e saber que você pode expor a sua opinião, não tem problema nenhum, porque você tem uma mistura de resistência e conseguir mostrar a resistência com um detalhe fantástico para orientar uma pessoa e para conduzir num tratamento, em alguma terapia. Porém, é importante que você esteja aberto a esses questionamentos. Né? Quanto antes o galo aprende isso, antes você, sendo de galo, consegue realmente se situar nessa posição. Tá? Mas sem o orgulho que te exalta demais, às vezes por estar numa determinada posição. Então, para você que é de galo, isso pode ser assim fantástico. Esteja aberto a esses questionamentos, né, que são de outra opinião e está tudo certo. Né? Existem outras certezas, então não ache que a pessoa está te julgando só porque ela está colocando uma outra opinião. Então isso para você que é de galo, eu diria assim que é um ponto crucial. Então você adora, né, guiar e conduzir as pessoas. Perfeito, você tem muita capacidade para isso. Porém,
o fato de você se colocar na posição de orientador, de instrutora, né, compreendendo um pouco mais essas qualidades, te faz não ser vingativa ou vingativo. Isso é uma coisa que te faz ganhar muito respeito, tá? Porque senão, sem você perceber, porque você já não pode muitas vezes não guardar muitos ressentimentos, tá? Porém, quando você se exalta, né, nessa posição que a gente falou agora, isso pode fazer você se transformar numa pessoa vingativa, tá? E aí isso te complica demais num quesito, né, na vida, mas num quesito específico como um terapeuta, um orientador, uma orientadora, isso pode ser muito prejudicial. Legal? Então, vai firme aí que você já sabe qual é o caminho a ser trilhado, com firmeza, com retidão e com muita certeza, né? Então, segue firme. Então, chegando agora no 11º signo, né, o penúltimo signo, você que é de Cão, tem algumas qualidades, né, muito interessantes de lealdade, de fidelidade. Então, é muito normal que você exija isso de quem você está orientando, né? Respeito e obediência. Então, você já é decidido, só precisa às vezes ser um pouco mais dócil para que esse respeito e essa obediência que você exige de quem você está orientando tenha uma certa dosagem aí, né? Porque senão você vai no seu opositor, que é o dragão, e se torna um imperador, né? Que não lidera as pessoas e só impera, né? Só dá o comando. Então você, como cão, já tem muito essas qualidades de lealdade, fidelidade. A pessoa, ela busca esse enraizamento em você. Então isso pode te ajudar demais. Então é necessário tomar cuidado com essa questão que eu comentei e também para não ser rabugento ou rabugenta demais ao se frustrar, porque o cão às vezes ele tem essa melancolia, né, enraizada, e quando está negativado. Então, quando você se frustra, às vezes você é um dos que mais tem a tendência em despejar isso nas pessoas, tá? Na forma de ser rabugenta, de ser rabugento. Então, tome cuidado com isso, vá na manha, suporte, e isso vai te dar a capacidade de querer o respeito e a obediência, né, dos seus instruídos, mas com doçura, né, com um pouco mais de flexibilidade. Tá? Porque você tem uma potencialidade que te favorece muito, a sua devoção compensa as suas faltas. Então, não abuse disso, porque isso pode ser a sua glória ou a sua cruz. Tá? Então, essa última frase vai te ajudar muito a compreender e seguir nesse caminho, tá? Dentre essas pequenas orientações. Tá? Segue firme na tua verdade, muita luz para você. E vamos nessa. Gente, e para finalizar agora, falando do Javali, que também é outro grande professor, que tem até mesmo essa parceria com o Carneiro, né, que facilita muito em algumas questões para poder orientar, né, para poder instruir as pessoas de alguma forma. O Javali tem uma necessidade de desenvolvimento, de algo que você já faz, mas compreenda isso com mais clareza e mais amor, para que você não se torne uma pessoa ciumenta demais ou extremamente exagerada, né? Então você, nessa posição de instrutora, de instrutor, seja gentil, né, disponível e acessível. Você sabe que você é assim, né? Principalmente disponível. Porém, tenha essa atenção, né, para que a gentileza e essa acessibilidade venham junto, tá, nesse ponto. Então isso te abre as portas, né, de uma forma muito, muito interessante. Então o Javali, com as portas abertas, né, para instruir, ele necessita ir além do que te pedem. Tá? Então isso é uma coisa interessante quando você pega esse ponto da acessibilidade e da gentileza, né? Porque você já é muito disponível, porém você tem as portas abertas na maioria das vezes, né? Calma, não é toda situação, para que você possa fazer mais do que te pedem, tá? E isso te dá uma capacidade de encontrar a sua utilidade no mundo, tá? Então isso para você que é de Javali é fantástico. E quando você aprende a dosar isso, entender isso, numa posição de instrutora, de instrutor,
As pessoas falam tudo para alcançar as suas expectativas, que ela entende que você tem. Mas quando você mostra essa picuinha, né, fica ali nos detalhes de uma forma que, fica parecendo meio maluca mesmo, né, meio maluco, assim, meio doido. Então, porque começa a mostrar um certo ciúme, uma certa... não anda, né? Os pensamentos não fluem. Então, quando você encontra essas habilidades, você aprende a dosar isso. E você vai conseguir mostrar para a pessoa, né, que ela pode chegar aonde ela quer através das expectativas que você mesmo mostra para ela, tá? Porém, só tome cuidado para que isso não vire um mártir, né? Porque mostrar suas expectativas não significa que vai ser exatamente daquele jeito, do jeito que você vai fazer, às vezes mostrando esse ciúme exagerado. Então, só tomar cuidado com isso, que isso com certeza fará com que você abra ainda mais as portas do seu caminho profissional, especificamente ali com o paciente, tá? Então, gente, aqui a gente está chegando no final de mais um vídeo. Se isso foi útil para você de alguma forma, compartilhe isso com algum amigo seu também, uma amiga, que você sabe que está nessa caminhada querendo ser terapeuta, enfim, ou para você que já é, para algum amigo seu que já é terapeuta. Tá? Mais uma vez, como eu sempre falo nos finais dos vídeos, eu espero humildemente poder ter contribuído com vocês de alguma forma dentro do que eu já consegui compreender, juntar os pontos aqui na minha cabeça, tá? Então, a ideia aqui é para que a gente possa sempre abrir, para que vocês possam ter essas informações e isso possa repercutir em novos insights e novas informações, e com o tempo essas questões vão se encaixando de formas muito interessantes. Prestem atenção nisso, que é maravilhoso esse caminho. Tá? Então eu humildemente me coloco aqui à disposição para ajudar da melhor maneira que eu puder, tá? Que isso possa repercutir de uma forma incrível e maravilhosa na vida de vocês, tá? Fiquem em paz e até a próxima. Um beijo.